lupus et agnus. Lupus et agnus aderium veniunt. Lupus imparvus ad agnum it et currinquit, aquamquam bibo turbulentam facies. Agnus qui lupum timet, dicit: Quomodo hoc possum facere, lupe? A te decurrit ad me aqua. Sed lupus insistit: Ante vos sex menses male dixisti mihi. Respondit Agnus: Equide natus non eram, pater tuus inquit lupus, male dixit mihi, ita lupus agnum necat. Salve, discípuli. Hoje nós vamos falar sobre as conjugações verbais do latim no presente vindicativo. Bom, aqui na nossa primeira conjugação, eu trouxe os verbos amare, volare e seruare. Você perceba que todos esses verbos têm a vogal temática em A. Então, é essa vogal que vai aparecer aqui ao longo de todo o meu paradigma verbal. Então, vamos conjugar aqui o verbo amare. Ego amo, tu amas, amat, nos amamos, vos amates e amat. Volare. Volo, volas, volat, volamos, volates, volant. Seruare. Seruo, seruos, seruat, seruamos, seruates e serunt. Bom, dito isso, nós podemos traduzir aqui a primeira frase do nosso texto. Na verdade, a última frase do nosso texto e a primeira da lista, né? Que aparece o verbo necare, que também é de primeira conjugação. Então, aqui nós temos ita, uma conjugação que fica assim, lupus, o lobo e o cordeiro. Então, você repara que aqui o lupus está um nominativo, os sistemas são em us, e cordeiro é o nosso objeto, agnus no acusativo, né? Por isso essa terminação em um. Então, eu sei que a tradução é assim, o lobo mata o cordeiro, né? Porque o lobo é o sujeito da frase e o cordeiro é o nosso objeto. Agora, aqui na segunda frase, nós temos Agnus lupum timet dicit, em dois pontos. Então, essa aqui é uma oração que introduz a frase do cordeiro, né? E aqui eu tenho uma adjetiva no meio da oração principal, que é Agnus dicit. Então, o cordeiro que teme o lobo diz. Timet não é um verbo de primeira conjugação, né? Porque não tem vogal temática em A, mas sim em E. Então, é um verbo de segunda. Dicit, por sua vez, é um verbo de terceira, né? Então, vamos ver como que a gente conjuga cada um desses verbos. Aqui eu trouxe alguns exemplos de verbos de segunda conjugação. Habere significa ter, tenere, segurar, e o idere, ver. Temos a seguinte conjugação: habeo, habes, habet, habemus, habetes e habent. Tenere, teneo, tenes, tenet, tenemos, tenetes, tenent. Videre, video, vides, videt, videmos, videtes, vident. Bem tranquilo, né? Agora, passando aqui para a terceira, nós temos legere, significa ler, facere, fazer, e bibere, beber. Você repara que a diferença, né, de segunda e terceira conjugação, uma diferença importante, é que essa sílaba aqui, do meio, é breve. Então, a tônica recai aqui sobre a minha antepenúltima sílaba, né? Então, essa aqui vai ser átona e essa é tônica. Então, a pronúncia é sempre legere e nunca legere, né? Por exemplo. Então, aqui nós temos lego, legis, legit, legimus, legitis, legit. Facere, facio, facis, facit, facimus, facitis, faciunt. Bibere, bibo, bibis, bibit, bibimus, bibit, bibunt. Voltando aqui para a nossa frase do texto, a gente consegue traduzir, né? O cordeiro que teme o lobo diz. Cordeiro, o lobo diz. Agora aqui a nossa terceira frase também
temos aqui um verbo de terceira, né? Facere. Possum é um verbo irregular que é derivado de sum, que é o verbo ser em latim, né? Então eu vou passar aqui do lado para a gente ver como que a gente conjuga o verbo sum e o verbo possum, né? Que é um derivado. Muito importante nesses dois verbos importantes que aparecem bastante em latim. Então nós temos, por exemplo, o verbo sum, cuja conjugação é sum est, sumus est, sunt. Esse é o verbo ser em latim, ser ou estar, ok? E agora o verbo possum é um derivado de sum, certo? Então nós temos, pronto, possum, potes, potest, possumus, potests e possum. Bom, agora voltando aqui à nossa frase, a gente sabe, né, que possum é primeira pessoa, né? Eu posso fazer algo, né? Então, ó, cômodo hoc possum facere lupus. Como eu posso fazer isso, lobo? E aqui lupus está no vocativo, né? Por isso essa terminação em e, ok? Passando agora para a nossa quarta frase. Lupus improbus ad agnum it. It, assim como sum e possum, é um verbo irregular, certo? De terceira conjugação. Vamos ver aqui como a gente conjuga esse verbo. O verbo ire, primeira pessoa el, então a gente tem el, is, it, imus, its e elms. Beleza? Vou deixar aqui em negritos, vou deixar ele aqui juntinho com seus verbos irregulares. Então, it é o que? É a terceira pessoa, né? Ele vai. Então, lupus improbus ad agnum it, né? O lobo mau vai até o cordeiro. Ad é uma preposição que rege acusativo. Então, o lobo malvado, né? O lobo mau vai em direção ao cordeiro. Até o cordeiro. Ok, a nossa quinta frase está fácil, né? Porque são dois verbos de terceira. Aquam quam bibo turbulentam facies. E você percebe que turbulentam é um adjetivo de aquam, né? Tanto é que eles estão no mesmo caso, no acusativo. Mesma terminação em an. Então, eu bebo, né? Primeira pessoa, bibo. E facies, a segunda, né? Então, você torna turbulenta a água que eu bebo, certo? Então temos aqui também uma oração adjetiva, né? A água que eu bebo você torna turbulenta. Assim como ali na segunda frase, né? Que a gente tem o qui. Então aqui eu tenho você torna agitada, ou deixa agitada, né? A água que eu bebo. E aqui, por fim, a nossa última frase. Lupus et agnus ad rhium veniunt. Venire é um verbo de quarta conjugação, né? Não é de primeira nem de segunda. Você tem essa vogal temática aqui em i, como em dormire e audire, por exemplo. Vamos ver como que a gente conjuga esses verbos. Dormio, dormis, dormit, dormimus, dormitis, dormit. Audio, audis, audit,
audimus, auditis e audit. E o enio se conjuga da mesma forma que esses verbos, né? Então, a gente sabe que o enium é a terceira pessoa do plural, né? Então, o lobo e o cordeiro vêm ad rium, até o rio. Ok, agora a gente pode traduzir aqui o nosso texto. O lobo e o cordeiro. O lobo e o cordeiro vêm até o rio. O lobo, malvado, se aproxima do cordeiro e diz: Cur aquam bibo turbulentam facies. Por que você deixa a água que eu bebo agitada? Agnus qui lupum timit dicit. O cordeiro que teme o lobo diz: Quomodo hoc possum facere lupe, a te decurit ad me aqua. Então, como, de que modo eu posso fazer isso? Lobo. A água corre, flui de você até mim. Então, o Cordeiro está se questionando, né? Como ele poderia fazer isso daquilo que o lobo se queixa? Porque afinal de contas, a água está fluindo. Pensa aqui, né? Que é um rio que corre de cima para baixo, né? Então flui da direção do lobo até o cordeiro, né? Decurit. Então, sed lupus insistit. Então, mas o lobo insiste. Ante hos sex menses mane dixiste mihi. 6 meses atrás, ante hoc sex menses, malediciste mihi. Você falou mal de mim. Então você percebe que dixiste é um verbo. Está no pretérito perfeito, né? Não é o presente. Mas eu resolvi não adaptar aqui porque não tinha como, né? Mas vem de dicere, né? Quer dizer. Então, 6 meses atrás você disse mal de mim. Respondet Agnus. O cordeiro responde: Eco denatus non eram. Eu não era nascido ainda, na verdade. Pater tuus inquit lupus. O lobo diz: O seu pai falou mal de mim. Maledixit mihi. E assim o lobo mata o cordeiro. Essa é uma fábula que fala sobre a opressão, né, dos mais fortes contra os mais fracos. Foi escrito por Fébros, um escravo grego, né, que foi liberto durante o período do Principado de Augusto, né? É uma fábula interessante, bastante famosa, né, em latim. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. As 4 conjugações verbais em latim. Eu aguardo vocês para a nossa próxima aula do canal e até a próxima.